Semana 13. Semana 13, ah, oficialmente a gente completou 1/3 do curso, né? Em termos de calendário, são 33%, né? De um total de 39 semanas, a gente está na 13ª. Inscrições do Enem abertas, né? As coisas já começando a acontecer. E a gente aqui na Química. Bom, essa semana, 2 aulinhas, né? Uma a gente começa agora com a ligação covalente. A gente está terminando a parte de ligação covalente hoje. Nós dedicamos 2 aulas à ligação covalente, né? Na semana retrasada, a gente falou de ligação covalente comum. Na semana passada, a gente falou de ligação dativa. E hoje a gente encerra com uma aula que ela vai ser muito útil na orgânica. A gente vai discutir um assunto que na orgânica é importante, que é a parte de hibridização, que é, na verdade, um complemento de ligação covalente. Peraí que meu óculos está meio zoado, gente. Está meio totalmente sujo. Talvez muitos de vocês nunca tenham tido aula de hibridização. Geralmente o conteúdo que vocês têm de hibridização ele vem na orgânica, no começo do curso, aplicado ao carbono, evidentemente. A gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais ampla. Claro que a estrela da aula vai ser o carbono, tá? Mas, como é um assunto de ligação química, eu não vou trabalhar na orgânica. A gente vai começar a orgânica já partindo da premissa de que vocês viram esse assunto, para que ele se torne um pouco mais claro. Né? Tem muita coisa na orgânica que a gente é obrigado a aceitar, a decorar, a engolir, vamos dizer assim, porque a gente não tem essas explicações que vem na aula de hibridização. Vocês vão perceber que essa teoria ela vai ajudar bastante a gente a explicar, por exemplo, o comportamento do benzeno na ressonância, na parte de reações químicas, né? Por que existe reação de adição, substituição, esterificação, né? Todas esses conteúdos eles vão se tornar muito mais claros com a teoria de hibridização, na medida em que a gente entende como que o carbono vai se ligar, tá bom? Aí a segunda aula da semana, a gente entra com cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico é um assunto curto, a previsão é que a gente dure aí de 2 a 3 aulas, né? De 2 a 3 semanas, sendo que a primeira semana é teoria, hoje, né? Hoje não, amanhã, né? E aí nas outras 2 aulas é exercícios, tá? Agora a gente vai entrar numa sequência, terminando a parte de hibridização, de ligação covalente, geometria, né? A gente vai entrar numa sequência onde o conteúdo de química vai avançar um pouco mais rápido, né? Vocês já devem ter percebido, não sei se já tiveram esse detalhe, que o conteúdo de química ainda está um pouco lento. Esse começo de curso é absolutamente normal que ele seja mais lento, porque os assuntos são mais delicados, né? A parte de ligação, a parte de modelo atômico. Depois vocês vão perceber a diferença que esse tempo perdido, né, vai fazer lá na frente para entender outras coisas, tá bom? Outro aviso importante: o simulado 3 já está disponível. E um outro aviso também para quem estiver assistindo ao vivo, para quem não estiver assistindo gravado, né? Essa semana eu não tive como dar plantão. Eu vi alguns alunos movimentando lá no grupo, né? Perguntando se eu tinha agendado plantão. E não. A resposta foi não, porque, eu tô cheio de coisa para fazer da escola. Essa semana é semana de prova, tô corrigindo prova. Então, de vez em quando eu dou uma sumida, entre aspas, por conta desses compromissos, tá bom? Bom, então é isso, gente. Depois aí à noite a gente fala da física, tá? Bom, vamos começar a teoria de hibridização. Para a gente poder entender a hibridização, a gente vai ter que dar uma abstraída em algumas questões aqui. Não é um assunto muito fácil de entender, até porque qual é o problema da hibridização? É que a gente não consegue explicar tudo em detalhes. Por que não? Porque a hibridização, a teoria da hibridização, ela é uma consequência da mecânica quântica. Ela só surge na química como modelo para entender ligação a partir do momento que a gente entende o átomo, né, o elétron, sobretudo, se comportando como uma onda. Lembra que a gente discutiu bastante isso na parte de modelo atômico, né? Que o modelo mais moderno de átomo ele nem considera o átomo o elétron uma partícula, que para cada elétron tem uma função de onda. Os números quânticos são uma consequência dessa questão, né, de que o átomo é uma onda. Então, se ele é uma onda, eu descrevo o elétron, perdão, eu descrevo o elétron por uma função.
E essa função tem alguns parâmetros, algumas variáveis. Essas variáveis são os números quânticos. De maneira muito simples, é isso. Bom, aí essa ideia de tratar o elétron como onda, ela veio muito a calhar na química, para explicar algumas coisas que as teorias até então não explicavam. A teoria de hibridização, gente, ela é uma teoria nova na química. Ela deve ter... Era de 1960, por aí, 60, 50, 60. Tá? Quando a mecânica quântica começa a surgir, desenvolver mesmo, aí a coisa descamba, né? Tanto para a física como para a química. Tá? Então, a gente vai começar a aula... Deixa eu abrir aqui o slide. Discutindo alguns problemas, né? Para a gente poder justificar o surgimento da hibridização, a gente precisa entender onde está o problema que ela vai resolver. Né? Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, o carbono sofre hibridização sp3. Né? Mas por quê? Ah, mas ele pode sofrer sp2 também. A gente precisa entender da onde veio esse problema. Então, esses primeiros slides, eles vão tratar dos problemas, das limitações, né? Como o título está dizendo aí, do modelo. Bom, a gente sabe que para prever o número de ligações de um átomo, a gente precisa primeiro saber como é que é a camada de valência dele, certo? E das duas últimas aulas, eu vou lembrar vocês o seguinte: existe uma diferença muito simples entre ligação covalente e ligação dativa. Vamos lembrar aqui, né? Qual é a diferença mais importante para que vai determinar, na verdade, né, o tipo de ligação que o átomo vai fazer? Na ligação covalente, ele usa elétron desemparelhado, só desemparelhado. Na ligação dativa, ele já está estabilizado, e aí ele vai fazer a ligação emprestando um par de elétrons, o tal do par não ligante, né? Que daí, a partir da semana passada, se passou a se chamar par ligante, porque ele está fazendo ligação dativa. Então, quando a gente vai analisar a estrutura de átomos, a gente vai perceber que, em algumas situações, eles não poderiam fazer as ligações que eles fazem. Então, eu vou começar a aula aqui com essa molécula de BeH2. BeH2. Nessa molécula, eu tenho o átomo central, que é o berílio. Berílio. O berílio, ele tem número atômico 4. 4. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do berílio para vocês perceberem uma situação aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Ó, berílio. 1s2, 2s2. Certo? Esses são os elétrons do berílio. A camada de valência do berílio está mostrando para a gente que eu tenho 2 elétrons e os 2 elétrons estão no mesmo orbital. Eles estão no mesmo orbital. Se eles estão no mesmo orbital, você concorda comigo que eles estão emparelhados? Tá. Agora a pergunta é a seguinte: se eles estão emparelhados, como é que o berílio poderia fazer 2 ligações, como vocês estão vendo na figura? Né? Para o berílio fazer as 2 ligações, então, isso aqui é teórico. Ó. Na teoria. A teoria diz que o berílio faria ligação dativa. Na prática, o que a gente olha no berílio? Espera aí, opa. Se a gente olhar no berílio aqui com calma, você vai perceber o seguinte, ó. Que o berílio, para ele fazer a ligação que vocês estão vendo ali no slide, ele tem que estar assim, ó. Né? E aí ele faria uma ligação com o hidrogênio aqui. Opa, H. E uma outra ligação com outro hidrogênio aqui. E olha que louco. Quantos elétrons o berílio tem na camada de valência nesse momento? 4. Estão percebendo? Ó, uma ligação aqui e outra aqui.
Então, isso aqui vai totalmente contra o modelo do octeto. Primeiro que a teoria prevê uma camada de valência, sendo que na prática a camada de valência é de outro jeito. Percebe? Vamos pegar outros exemplos, tá? Para a gente entender onde está o problema. Então, isso aqui é um problema que a teoria da hibridização vai poder resolver. Um outro caso muito curioso é o caso do fósforo. O fósforo ele tem número atômico 15. Então, bora fazer distribuição eletrônica do fósforo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 3p3. Tá aqui. Camada de valência do fósforo, gente. Terceira camada. Terceira camada. Com 3 elétrons. Tá? Beleza? 3 não, 5, né? Perdão, 5 elétrons. Tanto é que é da família 5A. Agora, dá uma olhada nessa camada de valência. Eu tenho 2 elétrons no orbital S. Eles estão emparelhados. Então, desenhar os elétrons emparelhados. Aqui. E depois ele tem 3 elétrons nos orbitais do tipo P. Um elétron em cada orbital. Lembra da regra de Rund. Rund cada vez. Ó, aqui. Aqui estão os orbitais P. Aqui nós temos um elétron, outro e outro. Opa. Então, o fósforo, ele tem uma camada de valência, em teoria, essa regrinha do Rund salva vidas, né? Rund cada vez. Exatamente. Eu sou a favor dessas regrinhas assim, eu fico tirando sarro, mas eu sou a favor. Olha só, na teoria, o que a gente espera do fósforo? Vamos colocar aqui embaixo. Teoria. Na teoria, o fósforo ele faz 3 covalentes comuns, que são os elétrons desemparelhados, certo? E uma dativa. E de fato o fósforo faz isso. Ele faz isso. Se você voltar na aula anterior, a gente até na hora de desenhar, a gente desenhou uma molécula que tinha fósforo no centro, que era o ácido fosfórico, certo? Era o ácido fosfórico. Então ele faz isso. Só que existe uma molécula chamada pentacloreto de fósforo, que você está vendo aí no slide, onde o fósforo está fazendo 5 ligações. O fósforo está fazendo 5 ligações. A pergunta é, para o fósforo fazer 5 ligações, olha o que vai acontecer na prática. O fósforo, ele precisa ter os 5 elétrons desemparelhados, né? E a pergunta fica então assim, peraí, e esses elétrons aqui, ó? Eles não podem estar emparelhados. Para o fósforo fazer 5 ligações, não podem, né? E aí você teria aqui os cloros, ó. Você teria um cloro aqui, um outro cloro aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui, fazendo as ligações, certo? E aí, olha o octeto indo para o vinagre. Olha a camada de valência do fósforo agora. Tem 10 elétrons. 10. Como é que eu explico isso? Percebe? Outro furinho. Outro furinho. E eu nem cheguei no carbono ainda. E o carbono, para mim, é o mais chocante. Eu me lembro quando eu estava no cursinho, cara, eu fiquei bolado com essa história do carbono, né? Porque, assim, qual é a primeira coisa que você ouve de um professor de orgânica depois que ele te falou bom dia? Qual é a primeira coisa que o cara te fala? Ele vai te falar que o carbono faz 4 ligações. E é verdade. É verdade. Só que a gente não para se atentar num pequeno detalhe, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Dá uma printada aí, para a gente seguir o baile. Aí.
O carbono, para mim, é o mais chocante. Né? Porque a gente tem a ideia do carbono que ele faz 4 ligações, está na família 4A, tá até aí, beleza, obedece o octeto, né? Carbono obedece o octeto. Só que dá uma olhada nisso aqui. Show, mano. Ó. 1s2, 2s2, 2p2. 2p2. Certo? Isso aqui é a distribuição eletrônica do carbono. Número atômico 6. Né? A camada de valência dele está aqui, ó. Ah, tá. 4 elétrons. 4A. Só que, olha como é que estão os elétrons. Você tem 2 elétrons no orbital S. Portanto, emparelhados. Ou seja, já não dá para fazer covalente comum. Já não dá para fazer ligação covalente comum. Né? Aí o próximo, os outros dois, tudo bem, ó. Aqui eu tenho 3 orbitais P, né? Ó, um P, outro P e outro P, assim, ó. Né? E aí aqui você teria um elétron solto, outro elétron solto. Né? Então, na teoria, o carbono ele só conseguiria fazer 2 covalentes comuns e uma dativa. E a gente não, o carbono é um elemento que nem faz dativa, gente. Eu desafio você a olhar para achar uma molécula com carbono que tenha dativa. Não tem. Não tem. Para o carbono formar o metano, né, que é a molécula que vocês estão vendo ali do lado, né, na prática, o que ele teria que ter na prática? Na prática, ele teria que ter os 4 elétrons desemparelhados. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí você teria aqui um elétron aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Ele até obedece o octeto, olha lá. Mas sem dativa. Sem dativa. Então, percebe que é uma situação bem diferente, estranha. E a gente não percebe isso, né? Quando a gente tem aula de orgânica, a gente nem se atém a esse detalhe. Tá? Porque, obviamente, passa despercebido, não é que seja anormal. Eu me lembro que eu só fui me tocar disso no segundo ano de cursinho. Primeiro ano passou batido. Né? No segundo, não. O quarto caso que eu quero comentar com vocês aqui, tem mais, tá? Mas, enfim, é o caso do enxofre. O enxofre, ele também é um elemento meio esquisito, como o fósforo. Por quê? O fósforo, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. O fósforo, ele obedece ao octeto. Ele obedece. Quando ele está fazendo 3 ligações. Nesse caso aqui, ó. Vou voltar aqui. Ó. Emparelha um elétron aqui, emparelha um outro elétron aqui, emparelha um outro elétron aqui, ó. Ele obedece ao octeto. Mas ele também faz isso aqui, ó. Ele também faz. Então, assim como o fósforo, o enxofre também tem esse comportamento. Tá? Aqui eu tenho uma molécula, que é a molécula de hexafluoreto de enxofre. 6 flúors ligados no enxofre. Tá? Então, olha que coisa bizarra. Vamos lá. Enxofre. O enxofre tem número atômico 16. Então, é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. 3P4. Tá aqui. Camada de valência do enxofre é a terceira. Olha aqui, ó, como é que a gente tem os elétrons. Aqui eu tenho um par de elétron, ou seja, dativa, né? Dativa. E aqui eu tenho 4 elétrons em 3 orbitais. 4 elétrons em 3 orbitais. Certo? Como é que eu faço isso? Ó, 1, 2, um de cada vez, ó lá. 3 e 4. Ó. Então, na teoria,
o meu enxofre, ele tem capacidade para fazer 2 comuns e 2 dativas. E, de fato, ele faz isso. Na molécula que a gente viu na aula passada, de ácido sulfúrico, o enxofre aparece fazendo as 2 ligações dativas, né? Aqui eu faria assim, ó, para ele atingir o octeto, ele faz isso, ó. Ele faz isso. Aí ele atingiu o octeto, né? Isso acontece. Só que essa molécula que vocês estão vendo aí, para o enxofre fazer 6 ligações, ele tem que ter os 6 elétrons desemparelhados, ó. Tá? Beleza? Aí, como é que ficaria? Então, aqui, ó. Aqui um elétron, outro elétron, outro elétron. Bom, o octeto já foi pro chapéu, né? Ó, foi pro vinagre. O octeto já foi pro vinagre. Você tem 12 elétrons na valência dele. 12. Cara. Então, onde eu quero chegar com isso? E tem outras coisas que a teoria, que a química não explicava, tá? Por exemplo, o caso da ressonância. O caso da ressonância do benzeno. Por que que o grafite conduz eletricidade? O grafite é feito de carbono. O diamante, que é o alótropo do grafite, também é feito de carbono, não é mesmo? E por que que o carbono grafite conduz eletricidade e o carbono diamante não? Então, são perguntas, e depois outras que a gente vai discutir, né? Que a teoria de hibridização vai tentar explicar. Tudo bem? Beleza? Primeira parte da história contada, que é da onde surgiu a teoria, né? Assim, não da onde surgiu, mas o que motivou a aplicação da teoria da hibridização? Resolver casos que o modelo do octeto não usa, que não fala. O que é importante disso que eu vou falar para vocês? Né, como eu disse no começo da aula, é o carbono, tá, gente? Ah, professor, eu preciso saber a hibridização do enxofre, eu preciso saber. Não. Mas eu vou confessar para você uma coisa. Depois que eu tiver te der essa aula, provavelmente você vai conseguir explicar sozinho. Porque como é que acontece com o enxofre, tá? Enxofre, se der tempo a gente até faz aqui. Não sei se vai dar tempo, mas eu quero concentrar mesmo a aula da discussão do carbono. Porque o carbono, ele sofre 3 tipos de hibridização. Na falta de uma, ele sofre 3. Quando ele está fazendo ligação simples, que é o famoso carbono sp3, né? Quando ele faz ligação dupla, que é o carbono sp2, uma dupla só, né? Que é o carbono sp2. E quando ele faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. E aí ele também entra num caso que eu chamo de carbono sp. Então você tem carbono sp3, sp2 e sp. E também discutir, né? Por que esse nome? Então esse cara tira esse nome, que coisa estranha. Né? Eu já chamo a atenção de vocês aqui o seguinte. S é a letra que a gente usa para quê na química? Além do enxofre, né? De tudo que a gente viu aqui, vamos ver se vocês lembram. Onde que eu uso letra S e letra P na química? A gente se refere ao quê, né? Quando a gente usa a letra S e a letra P. Dica, tem mais 2 letras, mas a gente não fala muito delas. Deixa eu ver. Não. Não. Também, né? SP. Então, mas da onde vem essa história do S alcalino, alcalino terroso? Olha lá, estão falando aqui dos subníveis. Tem a ver com o número quântico, ó, responder ao número quântico, subníveis. Na verdade, a gente usa S, P, D e F para se referir ao subnível. E o que tem dentro do subnível? Orbitais. Orbitais. Vocês lembram que orbitais, que é o que a gente representa como caixinhas, né? Tem formas no espaço. O orbital S tem uma forma, o orbital P tem uma forma, o D e o F, tá? A gente vai falar mais da hibridização S e P, dos orbitais S e P. Do D e do F a gente não fala muito não, tá? Então, eu vou colocar aqui uma sequência de um texto. Pode tirar print dessa... Ai,
Caiu aqui, perdão. Pode tirar print dessa tela? Para a gente poder entrar na teoria. Tá aqui. Bom, o que a gente vai colocar aqui são algumas frases que vão tentar duas coisas. Explicar a teoria, né, e fazer alguns combinados. Como eu disse para vocês, a gente não vai conseguir entrar no meandro da teoria porque não é nem o foco. Tá? Isso aqui é uma teoria já estudada em ensino superior e a gente usa só o que nos interessa aqui, tá? Modelo de hibridação dos orbitais aômicos, não, né, Danilo? Atômicos. Faltou uma letra T aqui de tatu. Pera aí. Tá me incomodando esse negócio aqui. Bom, vamos lá. O que a teoria fala? Vamos começar falando o que significa hibridizar. A gente usa esse termo na genética. Se você já estudou genética, você sabe que o termo híbrido é um termo lá muito usado na genética. A gente usa o termo híbrido para quê, gente? O que é um híbrido na genética? Mistura, boa. Mistura. Mistura é uma boa palavra. Né? O híbrido ele tem lá um genótipo, é o famoso azinho, né? Sei lá como é que chama esse negócio aí. Fusão de duas espécies é um híbrido. É uma mistura de duas coisas. É isso aí. Híbrido é isso, né? Quando teve a pandemia, né? O pessoal começou a falar do tal do ensino híbrido, né? Que do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Híbrido é uma mistura de duas coisas diferentes, tá? Bom, a teoria da hibridização, ela vai pregar uma coisa audaciosa. Qual é a ideia? Eu vou falando e aí a gente vai lendo aqui, tá? Que em algumas situações, para adquirir uma estabilidade maior ainda, o átomo ele vai modificar os orbitais da sua camada de valência. Então, aqueles orbitais que a gente conhece, S, P, D e F, eles serão reformados. Reformados. E essa reforma, ela vai dar origem a outros orbitais que serão chamados de híbridos. Então, você tem o orbital antes e o orbital depois da hibridização. Um orbital que é hibridizado, ele não é mais o orbital S, nem P, nem D, nem F. Ele é um outro orbital. E esse orbital, a teoria vai dizer que ele tem formas diferentes. Então, por exemplo, existem orbitais formados pela junção, pela mistura, vamos colocar essa palavra, de orbital S e P. Então, se eu pegar um orbital S, tenta imaginar uma experiência hipotética. Pega um orbital S, pega um orbital P e mistura os dois. Depois dessa mistura, você terá nas suas mãos outros dois orbitais, que não são mais nem o S nem o P. Isso é uma mistura de orbital, tá? Esse processo, ele aconteceria, na teoria, né, na camada de valência só. Ele não vai hibridizar todos os orbitais. Essa hibridização, ela vai ter algumas consequências. Por exemplo, o átomo pode fazer mais ligações do que o normal, como acontece com o fósforo, como acontece com o próprio enxofre, até mesmo com o carbono, né? Aquelas 4 ligações que ele faz ali, só é possível quando o orbital é hibridizado, tá? O que significa isso? Que nesse processo de hibridização, os elétrons se desemparelham. Eles se desemparelham. Então, o orbital ele passa por o átomo, né? Ele passa por uma reforma na camada de valência, dando origem a esses novos orbitais,
tá? E cada orbital vai ter um elétronzinho. No mesmo momento em que ele reforma esses orbitais, ele acaba desemparelhando os elétrons, tá? Tudo isso a mecânica quântica prova matematicamente, tá? Não é uma coisa que, eu acho que é assim. Tá? E qual é a justificativa da mecânica quântica sempre? Estabilidade, estabilidade. O átomo fica mais estável, o átomo fica mais estável, tá? Então a discussão ela vai nesse sentido. É uma forma de alternativa, vamos dizer assim, do átomo ficar estável, né? E aí a gente vai percebendo aqui um parênteses, né? Uma reflexão rápida sobre isso, como a química não é exata, né? É muito equivocada a ideia de achar que a química é uma ciência exata. É claro que ela tem coisas ali que estão apoiadas na matemática, né? Um problema de cálculo estequiométrico, né? Mas dizer que a química é exata não é bem assim. A gente está percebendo que o mesmo elemento ele pode se estabilizar de duas maneiras diferentes. Então, quer dizer, não é uma coisa. Ou então a explicação não é a que a gente conhece, né? Se eu preciso de duas teorias para justificar uma situação, é porque essas teorias estão erradas, né? Então, aqui está na primeira frase, ó. Orbitais atômicos da camada de valência de um átomo podem sofrer rearranjos espaciais, dando origem a novos orbitais. Rearranjo espacial, tá? Essa parte eu não vou falar muito sobre ela, embora a gente vai ter que falar ao longo da aula, porque isso aqui vai ter reflexo na geometria da molécula, né? Por que o metano é tetraédrico? Porque o carbono é sp3, né? Por que o eteno é trigonal? O aldeído é trigonal? Por causa do carbono sp2. Então, essas frases que aparentemente não têm sentido nenhum, né, elas vão passar a ter. Espero, tá? No final das aulas. Vamos lá, continuar outras coisas aqui para escrever. Vamos. Tchau. Olha só a frase 2. Nesses orbitais híbridos, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, os elétrons de valência encontram-se desemparelhados. Desemparelhados. Então, quer dizer, a hibridização, uma das coisas que ela propõe para o átomo, né, se estabilizar, é que os elétrons ficassem desemparelhados, né? E como é que a gente poderia, de uma maneira muito simplista, fazendo essa ressalva, justificar? Lembra que quando os elétrons estão emparelhados, existe uma repulsão elétrica, porque eles têm carga de mesmo sinal, tá? Essa repulsão, ela é atenuada por causa dos spins, que é aquela propriedade misteriosa da química quântica, né? A teoria da hibridização ela vai dizer assim, olha, quando eu desemparelho os elétrons, você diminui a repulsão entre eles. Por quê? Porque aí você tem você tem orbitais mais vazios, vamos dizer assim. Então, uma forma que a gente teria de estabilizar um pouco o átomo é provocar um desemparelhamento nessa camada de valência. Em vez do átomo estar com alguns elétrons emparelhados, ele desemparelha todo mundo, tá? E aí, consequentemente, se ele desemparelha todos os elétrons, ele aumenta a capacidade de ligação, né? Como foi o caso do fósforo, como foi o caso do enxofre, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Então, estamos tentando justificar a teoria, entender como é que ela vai acontecer, tá? Outra frase. Os orbitais híbridos apresentam formas distintas dos orbitais que lhes deram origem. Já tínhamos comentado, né, sobre isso no item A. A teoria foi batizada com esse nome, né, de teoria de hibridização, por causa dessa particularidade, tá? Que o orbital híbrido ele não é mais um orbital S, ele não é mais um orbital P. Tá? Beleza? Que mais? Deixa eu ver o que mais. Opa. E a frase D, ela vai trabalhar com a ideia de conservação. De conservação. Como assim conservação?
essa palavra é muito usada na física, na química, né? Quando a gente fala de conservação da matéria, conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, enfim. Quando os orbitais passam pela hibridização, vamos imaginar, por exemplo, que eu pegue um orbital S de um átomo e um orbital P, também desse átomo, e hibridize os dois. Tá? Quando eu hibridizar os dois orbitais, quantos orbitais novos eu terei? 2. Não pode desaparecer o orbital. Não pode desaparecer. Se eu hibridizei 3 orbitais, eu terei que ter 3 novos orbitais híbridos. Tá? O que vai acontecer aqui? Nem sempre o átomo hibridiza todos os orbitais que ele tem na camada de valência. Às vezes ele hibridiza 4 orbitais, 3, 5, 6, depende do átomo. Depende do átomo. Então, é um estudo caso a caso, tá? Não dá para a gente tirar uma regra e falar, se você souber isso aqui, tá tudo certo. Por isso que eu falei, não é exata. Não é exata. Tá bom? Então, eu tenho conservação... Quais são os pontos-chave, né, da teoria? Conservação de orbital. Se eu usei 4, eu tenho novos 4. Os orbitais têm uma geometria própria. Isso vai dar origem a geometrias moleculares. Eu me lembro que na aula passada, alguém me perguntou sobre a geometria das moléculas. Qual que é a geometria de tal molécula? Para a gente poder discutir essas questões, a gente vai olhar para situações da hibridização também. Quando for discutir geometria no carbono, é hibridização. Tá? Então, orbitais conservados, a geometria dos orbitais é específica para cada caso de hibridização, e os orbitais têm formas diferentes. E, no nosso caso, desemparelhamento. Tá? A gente não vai estudar hibridizações onde os elétrons não desemparelham. Tem situações em que isso acontece, mas a gente não vai estudar porque já é rodapé de caderno. Tá bom? Beleza? Então, vamos começar. Tira print. Tirando print. Beleza. Maravilha. Bom, vamos começar então, obviamente, com o nosso querido carbono. Né? Obviamente. Prof, como é que eu vou saber quando um átomo faz ligação híbrida ou covalente da ativa? Só caso a caso. Você tem que conhecer o átomo. Você tem que conhecer o átomo. Então, o carbono, por exemplo, é só hibridização. O carbono é só hibridização. O fósforo pode ou não. O enxofre pode ou não. Né? Eu já estou tomando cuidado de pôr na aula tudo aquilo que vocês precisam saber. De tal maneira que o que você precisa saber está aqui. Se não está aqui, você não precisa saber. Tá? Mas só te colocando, né, em cima da tua pergunta, não tem como você saber só fazendo a distribuição eletrônica. Você tem que lembrar da situação. Tá? É um estudo de caso. Bom, aqui a gente tem... deixa eu colocar todas as figuras aqui, peraí. Aqui. Então, olha só. Aqui, nessa parte de cima, aqui, ó, você tem o carbono como ele deveria ser. Como ele deveria ser. Tá? Aqui, ó. Então, esse carbono, que é o teórico, né, ele é chamado de carbono no estado fundamental. Opa. Isso aqui é a distribuição eletrônica do estado fundamental do carbono. Essa distribuição, a gente fala que ela é teórica. Por que ela é teórica? Porque não existe esse carbono. A gente nunca encontrou ele na natureza fazendo ligação dativa, não encontrou. Então, é uma distribuição teórica. Muito bem. Para o carbono poder hibridizar, ele vai usar, ele vai misturar o orbital S, que ele tem aqui, e os 3 orbitais P. Por isso, ele vai fazer uma hibridização sp3. Tá? sp3
é, na verdade, o nome dos orbitais após a hibridização. Ele vai usar um orbital S e os 3 orbitais P, tá? Como é que esse processo ocorre? Esse processo ocorre assim, ó, de maneira resumida, né? Sempre salientando. Aqui você tem uma, como é que eu posso dizer? Uma forma de você representar os orbitais de acordo com a energia. Tá vendo esse eixo Y aqui, ó? Esse eixo aqui é a energia dos orbitais. Então, eu tenho o orbital 1s2, que tem uma energia baixinha, tá? Eu tenho o orbital 2s2, 2s2, e eu tenho os 3 orbitais 2p, tá? Por que a gente usa a letra x, y e z? Eu não sei se vocês vão lembrar da forma do orbital p. O orbital p, vamos colocar dos dois, né? O orbital s, ele tem a forma de uma esfera. Ele tem a forma de uma esfera. O orbital p, ele tem a forma de um negócio meio assim, ó. Ele tem uma bolota para cima e uma bolota para baixo. Isso é um orbital p. Quando um átomo tem 3 orbitais p, né, como vocês estão vendo ali na distribuição eletrônica, cada orbital ele fica alinhado em um eixo do espaço. Então você tem um orbital p deitado. Depois eu vou mostrar para vocês uma animação, tá? Orbital p deitado. Um orbital p em pé. Então o deitado seria o px, né? O em pé seria o py. E o assim, ó, seria o pz. Seria o pz. Então, cada letrinha dessa representaria um posicionamento do orbital. Tá. Quando os orbitais se misturam, e esse processo é o que a gente não vai explicar com detalhes, você tem uma nova camada de valência. Então, vamos escrever aqui o carbono híbrido. Vou escrever aqui, ó, carbono híbrido. Carbono sp3. Né? Como é que é a camada de valência desse querido? Ele é assim, ó. Desculpa aí, tá? A linha torta. Aqui está a energia. Então, você tem o orbital 1s, tá? Com os seus 2 elétrons ali intactos. E ao invés dele ter o orbital 2s e o orbital 2p, ele tem, na verdade, 4 orbitais chamados sp3. Então, a camada de valência dele é uma camada 2sp3. Ó. Os 4 orbitais são juntos. Será que vai dar 4 aqui? Vou apertar aqui que dá. 1, 2, 3 e 4. Assim, ó. E cada orbitalzinho com um elétron. Tá? Esse é o orbital, o carbono híbrido. Ah, Dan, mas o que esses orbitais têm de especial? Eles têm menos energia do que os orbitais anteriores. Eles são menos energéticos quando comparados aos orbitais originais. Né? Isso por si só já é suficiente para a gente justificar por que a hibridização acontece. Ela é mais vantajosa para o átomo. Então, tá aí. Beleza? Tá bom?
Eu vou mostrar para vocês uma animação que é uma simulação, tá, gente? A gente não sabe se é assim que acontece, mas ela nos dá uma ideia bem legal de como esse processo seria feito, de que maneira isso acontece, tá? Então, tira print desse slide, por favor, para a gente seguir. Vamos lá. Ó, aqui vocês vão ver um vídeo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, não acho que dá. Será que eu consigo fazer isso? Dá um zoom. Ah, não consigo desatar. Tá. Vocês vão ver um vídeo aqui, ó, de um carbono filmando, teoricamente, né, faz de conta, que o carbono foi filmado sofrendo hibridização. Então, se o carbono fosse filmado sofrendo hibridização, o que a gente viria, né? Aqui deixa eu atentar vocês para alguns detalhes que vão passar despercebidos se eu não falar. Ó, tá vendo essa primeira bolinha vermelha aqui, ó? Presta muita atenção nela, porque ela é o orbital 1s2 do carbono. Essa bolinha não vai sofrer nenhuma mudança. Então, isso aqui é o orbital 1s2, tá? Essa bolinha maior aqui, ó, é o orbital 2s2. 2s2. Ele vai desaparecer. E tá vendo esse negócio aqui, ó, que parece um 8? Aqui, ó. Isso aqui é um orbital p. Isso aqui seria o orbital py, tá? Esse aqui, ó, seria o orbital px. Isso aqui é o orbital px. E o pz, ele vai aparecer aqui na frente. Ele não está aparecendo porque a imagem está congelada, tá? Vocês prestem bastante atenção no vídeo, porque de uma hora para outra o carbono vai mudar. Esses orbitais vão desaparecer e vão surgir os orbitais híbridos. E aí nós vamos desenhar eles aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Ó, os elétronzinhos se mexendo. Aqui vai aparecer bem, ó. Agora apareceu os 3 orbitais, ó. Você consegue ver os 3 eixos, né? Px, Py, Pz. Agora vai hibridizar, ó. Atenção. Atenção. Vai, Danilo. Ó, oi! Tim! Apareceu a margarida. Ó, isso aqui era o carbono, ó, não hibridizado. Aqui é o carbono, ó, ele sofre uma explosãozinha aqui, um efeitinho bem, ó. Ó. Isso aqui é o híbrido, ó. Observem que o híbrido, ele tem esses esses pontinhos brilhantes que vocês estão vendo aqui, ó, são os elétrons desemparelhados, ó. Percebem? Então, ó, aqui tem 2 elétrons na 1s2, tá? Aqui você tem um elétron hibridizado. Isso aqui é um orbital sp3, ó. Isso aqui é um orbital sp3, já. Aqui é um outro orbital sp3. Os 4 são iguais, tá vendo? Aqui tem um outro, ó, saindo da tela. Tipo, num efeito tridimensional, esse cara estaria saindo da tela, né? E esse aqui, ó, é o 4º orbital. Tá? Isso é um orbital híbrido. Os 4, tá? Então, eu vou colocar mais uma vez aqui rapidinho, ó, só para a gente poder visualizar ali acontecendo de novo, ó. Tá ali, tá, tskidum, 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 baragadum. Anana, taranana. Atenção. Oi, pronto. Beleza? Então, o que a gente precisa saber sobre um carbono sp3? Né? Quando a hibridização é do tipo sp3, a gente tem 4 orbitais híbridos na valência, né? O nome deles é sp3. Tá bom? Os 4 orbitais, eles vão assumir uma geometria
tetraédrica. Aí você vai entender, por exemplo, uma frase que o professor fala no cursinho, né? Olha, carbono sp3 só faz ligação sigma. A gente nem sabe o que é um carbono sp3, muito menos o que é uma ligação sigma, e por que ele só faz sigma, né? A gente vai entender finalmente, tá bom? Como é que a gente vai desenhar isso? Porque a gente vai ter que desenhar, tá, gente? Então acostumem-se a isso. Quando eu precisar desenhar o carbono sp3, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar um carboninho, né? Eu vou desenhar um orbital para cima. Então isso aqui vai fazer de conta que é o orbital, tá? Aqui. Um orbital para o lado, aqui. Um orbital saindo da tela, que eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é um orbital saindo da tela. Você vai fazer um negocinho mais grosso, tá? Assim, ó. E o quarto orbital, que está atrás, você vai desenhar ele assim, ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Tá bom? Esse é o carbono sp3. Se você lembrar da isomeria ótica, destrógero, levógero, você vai lembrar que o carbono, para ter isomeria ótica, precisa ser sp3. Além de outras coisas, né? Tá? Beleza? Aqui nós temos, então, a formação do carbono sp3. Aqui no filminho do lado, aqui nesse filminho, ó, a gente vai ver a formação da molécula de metano. A formação da molécula de metano. Tá? Vamos lá. Ó. Aqui, ó, quero que vocês... Vamos dar uma estopada aqui, ó. Aqui é o carbono sp3, tá? Já hibridizado. E essas bolotinhas que estão se aproximando aqui, ó, são os átomos de hidrogênio da molécula de metano, tá? O elétron do hidrogênio, ele está preso aqui, ó. Isso aqui é o elétron do hidrogênio, ó. Tá? Ele está preso num orbital S. Então, lembra que a gente comentou na primeira aula que para uma ligação covalente se estabelecer, ela precisa que os dois orbitais se unam? Olha o que vai acontecer aqui, ó, quando juntar o hidrogênio com o carbono, ó. Ó, devagar, ó. Isso aqui é a ligação acontecendo, ó. Tá vendo? Os orbitais estão se juntando para formar o que eu chamo de orbital molecular. Só que é um orbital molecular, ó, 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 ó. Tum, ó o par de elétron ali, ó. Pronto. Aqui. Isso aqui é um orbital molecular, tá? Ó. Então, isso é a molécula de metano. Vamos desenhar ela aqui, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Molécula de metano. Tá? A gente vai colocando o exemplo, né, de hibridização, o caso de hibridização e um exemplo. Tá? Então você vai desenhar assim, ó. Aqui, outro, outro e outro. Aqui um hidrogênio, outro hidrogênio, aqui um terceiro hidrogênio, esqueci de pintar aqui, e o quarto aqui. Tá? Essa ligação aqui, ela vai ganhar um nome. A partir de hoje, nós vamos chamá-la de ligação sigma. Tá bom. Professor, o que é uma ligação sigma? O que acontece? Se você voltar um pouquinho aqui no slide, ó, vamos voltar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Oxi. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O átomo de hidrogênio, ele está se aproximando do orbital S, P3, não está aqui, ó? Quando esses dois orbitais se tocarem aqui, vai acontecer o que a gente chama aqui na química de sobreposição de orbitais. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido um termo em inglês que é overlapping. Overlapping de orbital. É uma sobreposição. Os orbitais se sobrepõem, ou seja, se juntam, né, para poder formar a ligação. Só que essa sobreposição, ela é frontal.
Tá vendo que o orbital sp3, ele tem aqui uma cabeça? Isso aqui é uma espécie de uma cabeça, tá vendo? Essa cabeça do orbital, ela vai entrar na cabeça do outro orbital. Isso aqui é uma sobreposição frontal, tá? Toda vez que ocorrer uma sobreposição frontal de orbitais, a gente vai chamar isso de ligação sigma, tá? Deixa eu escrever isso aqui, ó. Sigma é uma sobreposição frontal de orbitais. Talvez vocês já tenham ouvido o professor de química falar que a ligação sigma ela é mais forte que a pi. Para quem já ouviu, né, esses termos, ligação sigma, ligação pi. A razão para a ligação sigma ser mais forte é justamente como os orbitais se sobrepõem. Porque isso também a gente vai discutir ao longo do assunto, tá? Quando a hibridização acontece, ela permite com que o átomo faça ligações. Essas ligações, elas podem acontecer de duas maneiras. Ou os orbitais se sobrepõem frente a frente aqui, ó, como você está vendo, tá? Ou a sobreposição acontece do lado do orbital. Quando a sobreposição acontecer do lado do orbital, a gente vai dizer que é uma ligação pi. É uma ligação mais frágil, porque os orbitais estão menos sobrepostos, tá? Quando a ligação é com o carbono sp3, por causa da geometria dele, né, que forma um tetraedro aqui, ó, que vocês estão vendo, todas as sobreposições são sempre frontais. Todas. Por isso que o professor de química fala sempre assim, ó, carbono sp3 só faz ligação sigma. Carbono sp3 só faz ligação sigma. Por que que ele só faz ligação sigma? Porque o jeito que os orbitais dele estão dispostos no espaço só permitirá a ocorrência de sobreposição frontal. Não tem outro jeito do carbono se ligar a não ser por meio de sobreposição frontal. Então, por isso, ele faz uma ligação sigma, tá? O que você pode guardar da sigma em especial? Que ela é forte. Ela é uma ligação mais forte, ela é mais estável. Forte. Mais estável. Tá? Beleza? E a gente pode até dizer que tipo de ligação sigma é. Sabe por quê? Pensa comigo aqui, ó. Para formar a ligação sigma, aqui, ó, quais foram os orbitais que participaram dela? Foi um orbital do hidrogênio, que é esse que vocês estão vendo em verde aqui, ó, que é um orbital S. Isso aqui é um orbital S do hidrogênio. E esse orbital aqui é um orbital sp3, que é o orbital do carbono. Que é o orbital do carbono, certo? Então, a gente tem uma ligação aqui, sigma, do tipo S, tracinho, sp3. Tá? São os dois orbitais que estão envolvidos na ligação. Um orbital híbrido do carbono, né? E um orbital que é do hidrogênio, que é um orbital S. Tudo bem? Percebe quanto conceito tem nesse slide. Então, o carbono hibridiza, forma 4 orbitais com geometria tetraédrica. Esses orbitais sempre vão fazer ligações frontais, que são as ligações sigma, tá? Com outros orbitais de outros átomos. No caso aqui do hidrogênio, uma ligação sigma do tipo S-sp3, tá bom? Beleza? Perguntas? Senão a gente pode passar para o próximo slide. Tranquilo? Beleza. Então vamos para o próximo caso. Agora, a gente vai para a hibridização sp2. Vou trocar aqui o slide. Ah, não, tem mais um, tem uma canjinha aqui, ó. Tem uma canjinha. Espera aí. Que bom. Ó.
Essa molécula que vocês vão ver aqui é a molécula de etano. Etano. A molécula de etano, ela é C2H6. Tá? Geralmente, quando a gente desenha a molécula de etano, a gente faz assim, ó. Os dois carbonos ligados, um ao outro. Ó. Tá? Isso aqui é a fórmula estrutural. E aqui eu tenho os hidrogênios, ó. Tudo ligação sigma. Tudo ligação sigma. Tá? Beleza? Como é que essa molécula vai se formar? Essa molécula vai se formar assim. Aqui eu tenho um carbono sp3, ó, com os 4 orbitais híbridos dele, né? E aqui eu tenho um outro carbono sp3, também com 4 orbitais híbridos. Beleza? Quando os carbonos se unirem, a primeira ligação que vai se formar é aqui, ó, sigma, ó, a cabeça do orbital, e a outra cabeça do outro orbital. Então, a ligação sigma, tá? E os hidrogênios, eles vão se aproximar aqui por trás, ó, do tetraedro. Então, vocês estão vendo 2 tetraedros deitados, tá bom? Beleza? Deixa eu ligar aqui o negócio, espera aí. Aqui. Ó. Pronto. Isso é a molécula de etano, ó. Tridimensional, tá vendo? Vamos parar um pouquinho. Opa. Deixa eu botar ela para girar aqui. Assim. Deixa eu deixar ela mais nessa posição aqui, que aí você consegue ver bem a tridimensionalidade dela. Ó. Tá? Isso é a geometria da molécula. Que a gente nem discutiu geometria ainda, hein? A gente não discutiu. Então, aqui eu tenho, ó, ligação sigma. Essa ligação ela é de um hidrogênio com o orbital do carbono. Ó. Tá? Isso é uma ligação sigma sp3. Essa ligação do meio aqui, ó, ela também é sigma. Sigma. Por quê? Sobreposição frontal. Só que aqui, essa sigma, ela é formada por uma ligação, um carbono sp3, orbital sp3 do carbono, né? E outro orbital sp3 do outro carbono. Ó. Tá? Provas como a do Enem, por exemplo, não chegam a cobrar esse tipo de conhecimento. Ah, é ligação sigma de que tipo? Mas a gente consegue fazer isso com uma certa facilidade, tá? Principalmente os casos que eu estou dando para vocês aqui, que são os casos importantes. Tá? Beleza? Então, toda vez que você vir um carbono sp3, bateu o olho ali, viu que tem um carbono sp3, imagina um tetraedro. Imagina que esse carbono vai fazer 4 ligações e elas são sempre simples, né? Percebem que o carbono fazendo, quando ele está no tipo sp3, ele só está fazendo ligação simples. Até aqui a gente não citou a dupla do carbono. Mas a gente vai ver na próxima da sequência, né? Como que ele faz ligação dupla. Tá? Tem umas frases que a gente ouve na orgânica, né, que elas são bem compreensíveis. Por exemplo, você já deve ter visto também que o professor falando assim, o carbono para fazer ligação pi, ele tem que estar fazendo ou dupla ou tripla. Carbono sp3 não faz ligação pi. A gente vai entender por que ele não faz ligação pi também. Tá? Beleza, vamos lá, vai. Vamos para o caso sp2. Vou trocar o slide, tá? Tira aí o print. Gente, tô com uma dor nas costas. Ave Maria. Ainda mais que esfriou, ficando velho, sabe? Quando vai ficando velho, você esfria, vai começando a doer o joelho. Ih, Marquinho. Deixa eu trocar aqui. Ô Danilo, você quer mudar logo de assunto, mas os slides não deixam. Diamante. O diamante é um cristal de carbono.
É um cristal de carbono, né? Tem o valor, é um cristal extremamente rígido, tá? Existe uma escala na química de dureza dos materiais, e nessa escala o carbono é o líder, né? Quando ele está na forma de diamante, tá? E você também já deve ter ouvido que o carbono do diamante, ele é um carbono sp3, né? Então, o que você vai imaginar ao olhar para um diamante? Você vai imaginar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um retículo cristalino. Beleza? É um pedaço, pelo menos, né, de um retículo cristalino. Nesse pedaço de retículo cristalino, você tem vários carboninhos, todos com hibridizações do tipo sp3, todos ligados entre si, formando uma rede. E essa rede, gente, é extremamente rígida. Por isso que o carbono diamante é tão duro. As ligações são muito fortes, são muito estáveis. Por isso que para formar diamante, o carbono precisa ser colocado a altas pressões, altíssimas temperaturas, né? Vocês já devem ter visto na internet, em rede social, Instagram da vida, post falando que dá para transformar carvão em diamante. E dá mesmo. E dá para transformar carvão em diamante. Por quê? Porque carvão é carbono puro. Só que para fazer esse processo, você precisa de uma temperatura muito alta e de uma pressão extremamente alta também. Então, que tornaria o processo economicamente inviável. Mas já se fez em laboratório microcristais de diamante, a partir de grafite simples, né? Carbono, carvão, tá bom? Beleza? Esse é um dos alótropos do carbono, tá? Bom, acho que agora vai para o sp2, né? Então, agora vamos para o carbono sp2. Gente, a hibridização do carbono sp2, ela segue um padrão parecido com a do sp3. Mas o que vai chamar a atenção é na diferença do nome, né? O que diferencia uma sp3 de uma sp2, né? Na sp3, volta aqui um pouquinho, ó, é o nome dos orbitais hibridizados, que são 4, né? São 4 orbitais híbridos, tá? Na sp2, vamos colocar aqui, ó. Então, o que significa o termo sp2? sp2 é o nome dos orbitais híbridos. Tá aqui, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o carbono normal, ó. Carbono teórico. Carbono teórico. Tá? Quando o carbono for hibridizar do tipo sp2, olha o que vai acontecer com ele, ó. Então vamos escrever aqui, ó. Carbono sp2. Vamos desenhar aqui a energia dos orbitais para vocês sentirem um negócio. Então aqui, energia. Aí eu tenho aqui o orbital menos energético, com 2 elétrons. Esse aqui é um S. Aí aqui eu tenho os híbridos. Os 2 sp2, né? Quantos orbitais tem aqui? Olha só. 3. Só 3. Só 3. Professor, cadê o quarto orbital? O quarto orbital, ele continua orbital p. Ele não participa da hibridização. Tá? Então, o que acontece aqui, de diferente do sp3, é assim. No carbono sp3, os 4 orbitais da camada de valência hibridizam entre si, dando origem a 4 novos orbitais. No carbono sp2,
só vão participar da hibridização um orbital S e 2 P's. O terceiro orbital P, ele fica de fora. Esse orbital aqui, ó, ele é chamado de orbital puro. Orbital puro. Por que que ele é puro? Porque ele não hibridizou. Não participa da hibridação. E esses 3 orbitais aqui são os orbitais puros, os híbridos, perdão. Tá aqui. Tudo bem? Como é que você pode, na tua cabeça, criar uma maneira de entender, não entender, mas de guardar essa informação? Imagina que você tem uma casa com 4 quartos. 4 quartos. E aí chega o dono da casa e diz assim, eu quero reformar os 4 quartos. Tá? Quem é esse dono? É o carbono sp3. O carbono sp3 reformou os 4 orbitais. O carbono sp2, ele entra na casa dele e fala assim, olha, desses 4 quartos, eu quero deixar um quarto como estava e os outros 3 eu quero reformar. Tá? Aí você fala assim, Danilo, mas que idiota. Tipo, que idiota, que coisa imbecil. Por que que ele faria isso? Você vai ver que a consequência é outra. Quando o carbono não hibridiza um orbital, a geometria dele muda, o tipo de ligação que ele vai fazer vai mudar, ele vai passar a fazer ligação pi. Então, o carbono ele é versátil porque ele hibridiza de várias maneiras. Ele pode fazer, vamos dizer assim, uma hibridização total, que é uma hibridização de sp3, e uma hibridização parcial, quer dizer, que é o sp2, né? Dos 4 orbitais, ele reforma 3. O quarto orbital fica intacto. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, quando que eu vou saber se o carbono está hibridizado ao sp2? Calma, que tem jeito, tá? Por exemplo, no carbono sp3, como é que você vai saber que ele é sp3? Porque ele tem 4 ligações simples. As 4 ligações simples indicam 4 orbitais sp3. Quando o carbono for sp2, vai aparecer uma novidade. Uma novidade. Tira a print aí. Espera aí, deixa eu tirar isso daqui. Espera aí. Só um minuto, gente, espera aí. Aqui. Tira a print dessa tela. Perdão. Vou trocar aqui, tá? Vamos lá. Presta atenção nesse slide aqui, ó. Nisso aqui. Agora você vai ver. Ó, uma dica, tá? Um spoiler. Presta bastante atenção nesse orbital aqui, ó. Presta bastante atenção nesse orbital que está em pé, tá? La 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 we, la la we, la la we, la 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 we, la la we, la la we. Olha lá, olha lá. Marroie. Marroie. Vai logo. Ó. Viu? Ó. Percebe que só alguns orbitais mudam, ó. Só os do meio ali, ó. O S e os 2P. Olha lá, pum. Esses orbitais que vocês estão vendo em azul são os orbitais sp2. Os 3 que hibridizaram, né? Eles estavam assim, ó. Ó. Aqui. Agora estão aqui. E esse orbital aqui, ó, é o orbital P que permaneceu intacto. Ele não sofreu a hibridização, tá?
Então, quais são as características do carbono sp2? Vamos lá. O carbono sp2 ele tem uma limitação que vocês já vão entender daqui a pouquinho. Ele faz 4 ligações, tá? Mas ele faz 3 simples. Aliás, 2 simples. E uma dupla. Uma dupla, tá? A geometria do carbono sp2, ela é uma geometria trigonal. Vocês já vão entender o que é trigonal. Trigonal plana. Vamos chamar de plana. Trigonal plana. Geometria trigonal plana. Carbono sp2, 2 duplas, 2 simples e uma dupla, geometria trigonal plana, tá? Aqui a gente vai ver no slide a molécula de eteno, C2H4. Eteno. Eteno. Tá? Como é que esses orbitais vão se formar? Né? Vamos desenhar. Primeiro vamos desenhar o carbono sp2. Deixa eu desenhar o carbono primeiro. Perdão, gente. Vou fazer bonitinho, vai. Ó, quando você vai desenhar o carbono sp2, o que você vai fazer? Você vai desenhar o carboninho lá, né? Aí você vai desenhar os 3 orbitais híbridos como se estivesse em cima de uma mesa. Então você desenha um para cá e outro aqui, ó. Tentando dar uma certa... Imagina que esses 3 orbitais, ó, eles estão em cima de um plano. Então imagina que o carbono está assim, ó, em cima da minha mão aqui, ó, e os orbitais eles vão formar um triângulo, tá? Esse ângulo aqui, ó, a gente vai discutir bastante na aula de geometria. Esses ângulos aqui, ó, tá? De 120 graus. O quarto orbital, ele está enfiado no plano, ele está assim, ó. Ó. Eu vou tentar fazer aqui na minha mão, ó, dá uma olhada aqui na tela que você vai entender, ó. Imagina que a minha mão aqui, ó, são os orbitais sp3. Todos são planares, tá vendo, ó? O orbital P, o puro, ele está assim, ó, atravessando o átomo. A gente fala que o orbital P, ele é perpendicular aos híbridos, tá? Então vamos colocar aqui, o orbital P, perpendicular aos híbridos. Aos híbridos. Aos híbridos. Tá? Beleza? Tá. Agora, o que vai acontecer? 2 carbonos sp2 vão se unir para formar a molécula de eteno, perdão. Vou colocar aqui a formulinha dela. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Agora vamos ver o vídeo, que daí vocês vão entender. Ó. Ó. Os hidrogênios, ó. Todas essas ligações que vocês estão vendo aqui, ó, são sigma. Ó, sigma, aqui, ó, ligação sigma. Aqui eu tenho uma outra ligação sigma, tá? Aqui também, ó, aqui atrás. Aqui atrás, ó, aqui. E aqui também, ó. Tá? Aonde que vai aparecer a ligação pi, que é a dupla? Ela vai aparecer quando esse orbital aqui, ó, for interagir com esse. Essa interação, ela não é frontal, ó. Ela não é uma interação frontal. Ela é uma interação lateral. Então vai ser isso aqui, ó. 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 Cuidado, pelo amor de Deus, porque isso tudo aqui é a dupla, ó. Não vai achar que isso aqui é uma tripla, tá? Não acha que isso aqui é uma tripla.
Tanto é que aqui você tem um par de elétron, ó. Tá vendo? Tem um elétron aqui, ó. E tem um outro elétron aqui, ó. Tá? Vou desenhar aqui. Ó. Opa. Tá bom? Eu vou desenhar isso aqui agora. Tira print. Deixa eu ver se é para desenhar mesmo. Ah, não. É. Não precisa tirar print, não. Eu vou fazer ele aqui no cantinho. Ó. Vou desenhar o outro carbono aqui. Com os orbitais. Ó. Aqui um para trás. E um para frente. Aqui. Tá? E aqui um outro orbital P. Tenta imaginar que em cada um desses orbitais tem um elétron. Tá? Isso aqui, ó, vai ser a ligação π. A junção dessas duas partes, né? A parte de cima com a parte de baixo, só que vai ser a ligação π. Isso aqui é ligação π. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ligação π. O que é ligação π? Ela tem de importante? É uma sobreposição lateral de orbitais p. Sabe por que a ligação tem esse nome, gente? Ligação π? Porque ela só é feita com orbitais do tipo p. Somente orbitais p conseguem se sobrepor lateralmente. Por isso a ligação sempre que é π, ela é feita com orbitais p. Tá? Que são os orbitais que não hibridizam, na verdade, né? É o orbital que não hibridizou. Isso explica, por exemplo, por que o carbono sp3 não faz ligação π. Ele não tem orbital que não hibridizou. Quando o orbital hibridiza, ele vai fazer só ligação sigma. Tá? Beleza? Aqui você teria um hidrogênio, ó, aqui atrás. Aqui um outro hidrogênio, fazendo as sigmas, né? Deles. Aqui, ó, e aqui. Tá? É claro que a gente não representa isso assim, né? Do jeito que eu estou mostrando. A gente faz assim, ó. Né? Vou fazer do jeito certinho. Senão vocês vão achar que tem que desenhar assim. Ó. A gente faz a dupla daquele jeito tradicional, né? Ó, que eu ensinei para vocês na outra aula. Assim, ó. Né? A gente desenha ela deitada. A gente desenha ela deitada. Mas a gente sabe que para ela se formar, os orbitais que tiveram que se sobrepor, né? Na forma de ligação dupla. Não, isso é o ET, não é? Eu li errado aqui. Então estavam perguntando para mim, isso é o ET? Não é o eteno. Isso é uma molécula de eteno. Também conhecida como etileno. É um alceno, né? Bem famoso na orgânica. É um alceno. Tá bom? Tudo bem? Então, ó, o que eu preciso saber de carbono sp2? Carbono sp2, por ter um orbital que não hibridizou, né, que é o orbital p, ele se chama sp2. São só 3 orbitais híbridos. Um S e 2 Ps. Tá? Cada orbital desse se chamará sp2. E a ligação π é produto desses 2 orbitais. Né? Quando um orbital p de um carbono se junta com o orbital p do outro carbono, forma-se a tal da ligação π. Tá bom? Ela é mais fraca do que a ligação sigma. Deixa eu escrever isso aqui. Mais fraca em relação a sigma. Por isso que quando tem reação de adição, vocês já devem ter lembrado de professor falar na orgânica, né? Reação de adição só acontece com um composto que tem dupla e tripla. Pode perceber. Por quê? Porque para acontecer a adição, a dupla ou a tripla precisa quebrar. E quem quebra, quem é mais fácil de quebrar é a ligação π.
Então, composto que tem ligação pi, alceno, pode sofrer reação de adição lá na orgânica, tá? Os compostos, por exemplo, como os alcanos, que são os compostos onde o carbono é tudo sp3, né? Eles só fazem reação de substituição. São reações mais difíceis de acontecer do que as de adição, tá? Tem reação de substituição, por exemplo, que vai precisar de radiação ultravioleta para acontecer, de tão difícil que é para quebrar uma ligação sigma, tá bom? Até na hora que a gente for estudar gordura, né? Gordura saturada, insaturada, a gente vai levar isso em consideração para falar um pouquinho de carbono sp2 também, tá? Tem bastante coisa que a gente pode aplicar para poder entender. Certo, gente? Perguntinhas? Vamos fazer o nosso primeiro intervalo do dia? Do dia porque tem dois, tem outro da noite, né? São 16 horas aqui no meu relógio. A gente faz 10 minutinhos e aí voltamos, tá? Aí na volta eu vou usar o carbono sp2 para explicar um pouquinho a ressonância no benzeno, que é uma coisa que a gente vai ver na orgânica, e vamos falar também do carbono sp, né? Que é o terceiro tipo de hibridização do carbono. Aí, se sobrar tempo, eu falo de mais alguns outros elementos. Tá bom, gente? Então, ó, 10 minutinhos eu volto aí para a gente continuar, ok? Voltamos. Bom, aqui para encerrar o exemplo da hibridização, SP2, eu queria citar duas consequências positivas, né, da teoria, né, que vão ajudar a gente no estudo aí de outros assuntos. A primeira das consequências é o processo chamado de ressonância que ocorre no benzeno, né? O benzeno, para quem não sabe, não sei se todo mundo aqui vai saber do que eu estou falando, né? O benzeno, ele é um hidrocarboneto muito famoso na química orgânica. O benzeno. A estrutura do benzeno, a fórmula, né, é C6H6. Como é que a gente desenha a estrutura do benzeno? Você vai desenhar 6 carbonos formando um anel. Né? Assim, ó. Esse anel ele vai estar unindo os 6 carbonos da seguinte maneira: dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples. Né? E aqui a gente tem os hidrogênios em cada extremidade da cadeia, cada carbono, perdão, da cadeia. Aqui um H, um outro H aqui, um terceiro aqui, um quarto aqui, um quinto aqui e um sexto aqui. Né? A gente costuma representar o benzeno de outras maneiras. Vocês já devem ter visto assim também, ó. Ó. Talvez já devam ter visto assim. Né? Ou então, às vezes, vem assim, ó. Nossa, ficou bem feinho. Ó, tá? Beleza? Qual era a grande questão aqui? Né? O benzeno ele é um composto que, embora tenha as duplas, ele não tem o mesmo comportamento de outros compostos que têm dupla. Quando a gente for estudar a parte de reações orgânicas, eu vou falar bastante com detalhes isso. Né? Então, assim, o benzeno ele apresenta alguns comportamentos que os químicos não conseguiam explicar. Quando surge a teoria da hibridização, e aí fala, né, que tem carbono sp3, tem carbono sp2, enfim, os químicos usam essa teoria para propor o que aconteceria na cadeia do benzeno, que é aquela cadeia que a gente chama de cadeia aromática, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse termo aqui, ó. É uma cadeia aromática, que não tem nada a ver com cheiro, né? Não tem nada a ver. Tá? Os compostos aromáticos, eles têm, por causa da estrutura deles, eles têm essa capacidade estranha, né, de sofrer a tal da ressonância. Então, aqui ocorre, vamos escrever, ocorre ressonância
das ligações duplas. Deixa eu mostrar para vocês no vídeo. Tá? As ligações duplas, elas vão formar o que a gente chama de nuvem de elétrons. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque não dá nem para explicar isso. Você tem que ver isso acontecer. Aí, vamos lá. Ó. Então aqui, ó, aqui, deixa eu dar um zoom aqui antes da gente rodar. Ó. Aqui você tem o anel de 6 carbonos, tá? Cada carbono que está no anel é um carbono sp2. Então, ó, aqui é um carbono sp2, tá? Aqui também, aqui também, aqui também, também. Percebe que nessa geometria, os orbitais híbridos que estão em azul, eles vão formar cadeia aqui, ó. Então aqui vai rolar uma ligação, tá? Essa ligação que vai acontecer aqui é uma ligação sigma. Sigma. Aqui também, ó, ligação sigma. Aqui também, ó. Aqui também e aqui também, tá? E os hidrogênios vão se aproximar aqui por trás. Vocês vão perceber que os hidrogênios vão se aproximar por trás, tá? Aqui. Hidrogênios. Tá. Agora presta atenção que cada par de carbono vai formar uma orbital pi, uma ligação pi. Aqui, ó, vai rolar uma ligação pi aqui, outra aqui em cima e outra aqui do lado. Eu não sei se vai ser nessa ordem aqui, tá? Ó, é isso mesmo, ó. Opa, perdão, gente. É que quando eu aperto aqui o botão, ele dá uma bugada. Ó. Oxi. Ó. Deixa eu parar aqui para vocês observarem. Ó. Tá vendo? Aqui você tem as duplas. Isso aqui é uma dupla. Ó, tá? A segunda dupla está aqui atrás, ó. Aqui. E a terceira dupla está aqui, ó. Tá? Agora vocês vão perceber que essas ligações duplas que eu tenho aqui, as 3 duplas, elas vão começar a interagir uma com a outra. Presta bem atenção no que vai acontecer, ó. Ó. Olha o que vai, ó. As duplas começam a meio que mudar de posição, tá vendo, ó? Só que isso acontece na prática muito rápido. Ele vai acelerar agora para você ter uma noção do que acontece mesmo, ó. Ó. Tenta imaginar que a molécula fica assim, ó, vibrando, tá vendo, ó, ressonando. Ó. Ó. Opa. Se nós pudéssemos ver a molécula, a gente viria isso, ó. Ó. Tá vendo, ó? É um anel mesmo que forma. Você não tem uma ligação dupla, 2 ligações duplas, 3 ligações duplas. Você tem, na verdade, uma espécie de como é que eu posso dizer? Uma nuvem aqui, ó, com 6 elétrons. Todas as ligações formam uma espécie de uma nuvem de ressonância, tá? Que é o que a gente chama. Por causa desse movimento de elétrons, a gente costuma representar o benzeno com essa bolotinha no meio, tá? Ó. Ele vai mostrar de cima agora, ó. Ó. Então a gente consegue enxergar aqui, ó, as ligações sigmas, aqui em azul, ó, lá embaixo, e aqui em cima, ó, a nuvem de elétron girando em torno da molécula, tá? É uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, ela tem a capacidade de estabilizar o átomo. Ela vai estabilizar o átomo. Isso vai dar uma série de características para o benzeno que a gente vai discutir lá na frente. Tá? Então, quando vocês ouvirem professor de química agora falando, olha, o benzeno tem uma ressonância, né? As duplas ficam se movimentando. O que ele quer dizer, na verdade, é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso acontece não só com o benzeno, tá, gente? Com outras moléculas também. Mas é que para nós, para o vestibular, o que importa mesmo é o caso do benzeno. Tá?
Pois é, eu falo que uma imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Por mais que a gente ouça o professor falar na sala, quando a gente vê isso acontecer assim, pelo menos numa simulação, né, a gente consegue entender um pouquinho melhor, tá? Beleza? Então esse é o nosso carbono sp2, tá? Então o que que tem a ver o benzeno com isso, né? Só para a gente entender. No benzeno, os 6 carbonos são sp2. E quando ocorre essa formação dessa cadeia com 6 carbonos sp2, há a possibilidade das duplas ficarem se movimentando na molécula, tá? Não é toda molécula que tem duplas que vai ter isso. Repito, estou insistindo aqui, tá? Tranquilo? Só para você ter noção de como, vocês terem noção de como isso é provado, né? Os físicos já conseguiram calcular não, medir a corrente elétrica dentro do benzeno. Porque veja o raciocínio, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Se os elétrons estão se mexendo, gente, ó, tem uma corrente elétrica aqui. Tem uma corrente elétrica, ó. Tá? É possível a gente até medir essa corrente elétrica em laboratório. Tá? A medida dessa corrente elétrica é uma espécie de prova de que os elétrons estão se movimentando ali, como se fosse um condutor, né? Mesmo. Os elétrons ficam girando, 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 tá? Beleza? Posso trocar o slide? Vamos lá. Aqui a gente tem o grafite. Aqui é o grafite. O grafite que é o outro alótropo do carbono, né? No diamante, os carbonos estão unidos por sp3, por hibridização sp3, né? No diamante, essas ligações formam tetraedros. Aqui é tudo diferente. No grafite, os átomos de carbono, eles formam hexágonos, como vocês estão vendo na figura da esquerda, tá? E esses hexágonos, eles se interligam, como vocês estão vendo na figura da direita. Aqui na esquerda você tem um hexágono, ó, tá? Que é um plano, né? Os carbonos são esses pontinhos aqui, ó. Aqui é um carboninho, aqui é outro. Tá? Aqui são os orbitais, ó, não híbridos. Os orbitais p, que ficam em pé, tá? E aqui você tem os carbonos formando o cristal. Então aqui você tem, ó, uma folha de carbonos, uma espécie de uma folha de carbonos, tá? Aqui uma outra folha de carbonos e aqui uma outra folha de carbonos, ó. Tá? Essas folhas estão assim, ó, como se fossem uma em cima da outra. Uma em cima da outra, formando uma espécie de uma massa folhada. Sabe massa folhada? Que você vê aquelas camadinhas de massa? É exatamente isso que acontece na estrutura do grafite, tá? E a ressonância, ela acontece entre as camadas. Então aqui, ó, você vai ter uma movimentação de elétrons. Só que acontece uma coisa muito curiosa aqui. Como você tem vários hexágonos, todos ligados, essas nuvens de cada hexágono, elas vão se misturando, formando uma nuvem gigante de elétrons. Então imagina que aqui, ó, no meio, ó, bem aqui no meio, ó, você tem uma nuvem de elétrons fazendo isso, ó. Rel, rel, rel. E aqui embaixo também, ó. Tá? É essa, vamos dizer assim, é essa movimentação de elétrons entre as camadas de grafite, né, que fazem com que que o grafite conduza corrente elétrica. Talvez alguns de vocês nem saibam disso, mas o grafite, ele é tão condutor quanto um metal. Ele é tão condutor quanto um metal, só que ele não é metal. Tá? E ninguém sabia explicar por que o grafite conduzia corrente, só sabia que o grafite conduzia. Né? A teoria da ressonância, ela traz uma explicação para isso. Ela fala, olha, por que o grafite conduz corrente? Ele conduz corrente por quê? Por causa do arranjo dos átomos no cristal, ocorrem ressonâncias gigantes, né? Cada hexagoninho
ressonando com o hexagoninho do lado, que ressoa com o hexagoninho do outro, que ressona com o hexagoninho do outro lado, e assim sucessivamente, tá? Isso, um exemplo disso seria o grafeno, sim, o próprio, o grafeno, exatamente esse. Mas, prof, então por que o grafite é tão fácil de quebrar? Ah, aí é uma outra questão. Diferentemente do metal, o grafite é um cristal muito rígido, né? Nos metais tem uma propriedade que a gente vai discutir na parte de ligação metálica, né? Chamada maleabilidade. Maleabilidade. A maleabilidade, ela não tem relação com condução elétrica, né? A gente sabe que os metais conduzem eletricidade e são maleáveis. Ponto. O grafite, embora não seja maleável, é condutor. E isso explicaria por que a gente não usa fio de grafite, né? O grafite ele é mais barato que os metais, é condutor, mas não dá para você usar como fio, por exemplo. Tá? A gente vai, em alguns momentos, quando a gente for estudar pilha, quando a gente for estudar eletrólise, a gente vai usar grafite para conduzir corrente, eletrodo de grafite. Tá? E aí lá na parte de eletrólise eu vou falar, lembra, gente, da aula de hibridização, quando eu falei do grafite? Então, a grande propriedade que o grafite tem de especial, né, que acaba às vezes aparecendo em vestibular, é justamente isso, né? Do porquê. Por que ele conduz corrente? Por causa da ressonância de elétrons, tá bom? Ahn, Percebem que são casos bem diferentes, né? A hibridização SP3, ela traz lá algumas consequências, a hibridização SP2, ela traz outras consequências. Então, é uma teoria muito legal. É uma teoria muito, muito interessante para você estudar, por exemplo, num nível um pouquinho mais aprofundado, tá? E a gente consegue tratar todas aquelas exceções da teoria do octeto a partir dos modelos de hibridização, tá? Bom, então é isso. Carbono sp3 já fomos, carbono sp2, agora vamos para o carbono sp. Vamos para o carbono sp. Deixa eu colocar aqui as figurinhas. Aqui. Agora, como eu estou com preguiça, eu já vou colocar o quadrinho aqui do lado, tá? Então, ó, esse quadro que vocês estão vendo. Bom, por que um carbono se chama SP, né? SP é o nome da hibridização, tá? Nessa hibridização, espera só um pouquinho, gente. Perdão. Tentei dar aula com a porta aberta, mas aí eu começo a falar muito alto e aí a Cissa fica meio pistola. Ela está estudando também. Então, ó, vou voltar aqui. Aqui a gente tem o diagrama de energia, né, do carbono normal. Do carbono, tipo, que não existe. Carbono que não existe. Tá. E aí a gente observa então aqui, ó, a camada de valência do carbono, né? Ó, aqui você tem o orbital 2s2 e 2p2, tá? Com o orbital vazio aqui, tá vendo? Ó? Que seria a mesma distribuição disso aqui. Tá. Quando o carbono hibridiza na forma sp, olha o que acontece, ó. Aqui. Esse é o carbono hibridizado. Ó. Você não tem mais o orbital 2s. Então esse orbital aqui, ó, ele não existe mais, tá? Você tem dois orbitais do tipo sp, dois orbitais do tipo sp, tá? Isso aqui não existe mais também, ó. Isso aqui não existe mais, tá? Esses dois que eu risquei com X foram hibridizados. Hibridizados. E quais foram os orbitais que surgiram no lugar deles? Os orbitais sp. Aqui, ó. Os orbitais sp. Só que percebam que lá em cima, dois outros orbitais não hibridizaram. São os dois orbitais p. Deixa eu colocar aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. Esses orbitais aqui não hibridizaram. Orbitais puros.
puros. Tá? Então, no carbono sp, fazendo aquela comparação, aquela metáfora que eu estava fazendo, aquela comparação mesmo com a ideia do quarto, né? Imagina você ter uma casa de 4 quartos e você decide só reformar 2. Você mantém os outros 2 quartos como eram, que seriam os orbitais antigos, né? E 2 orbitais novos, que seriam os orbitais híbridos. Cada um com seu elétronzinho de novo. Né? Você vê que no caso do carbono, sempre os elétrons desemparelham. Sempre desemparelham. Então, aqui é um carbono menos hibridizado, digamos assim. Né? Dos 3 carbonos que a gente viu, o mais hibridizado é o sp3, porque ele hibridiza os 4 orbitais. Depois vem o sp2, que dos 4 orbitais hibridiza 3. E agora você tem o carbono sp, que é o menos hibridizado. Tá? Qual a consequência imediata disso? Né? Sobraram 2 orbitais p. Sobraram 2 orbitais p. Portanto, ele vai fazer 2 ligações π. 2. Cada orbital p será usado para fazer uma ligação dupla e o outro uma tripla, né? 2 pis, tá? Beleza? Vamos lá para o filminho, que o filminho ajuda. Tira print. Aqui. Vamos escrever algumas coisas aqui. O que você precisa saber de carbono sp? Vamos lá. Ele tem 2 orbitais híbridos, que nós vamos chamar de sp, né? Porque são formados pela hibridização de um S com um P, e 2 orbitais puros. Puros. Tá? Que são os orbitais P. Esse tipo de carbono, você vai reconhecê-lo porque ele faz 2 ligações π. Vou colocar aqui, ó. 2 ligações π. Que são feitas pelos orbitais P puro, né? Como é que você reconhece esses carbonos? Ou o carbono vai aparecer fazendo uma tripla e uma simples, que é o que a gente vai desenhar aqui, tá? Do filminho. Ou o carbono faz 2 duplas. Esse é um outro caso de carbono sp. Quando a gente for estudar geometria molecular, a gente vai voltar a falar sobre isso, e aí eu vou dando mais exemplos, tá? Eu não quero poluir muito a aula, porque a aula já é bem difícil. Se eu ficar dando muito exemplo, a gente acaba perdendo um pouco o foco da coisa, tá bom? Aqui no vídeo, a gente vai ver a molécula de etino. Etino, que é o C2H2. Essa molécula também é conhecida popularmente com o nome de acetileno. Ela é bem famosa. Acetileno. Na orgânica a gente vai falar sobre ela. Tá? A gente desenha ela de uma forma bem simplesinha, uma ligação tripla. Tá? Como é que esses orbitais ficam? Vamos ver o vídeo aqui, ó, que a gente desenha o carbono e os orbitais, né? Então vamos lá. Aqui o carbono. Aqui. Presta atenção, porque 2 orbitais p serão mantidos. 2 orbitais p serão mantidos. Dá uma olhada aí. Olha lá. Pronto. Os azuizinhos são os orbitais híbridos, ó. Tá? Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui no desenho. Volta um pouquinho, ó. Os orbitais híbridos, eles formam um ângulo de 180 graus entre si. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um orbital sp. E esse aqui é um outro orbital sp. Tá? Os orbitais que não participaram da hibridização,
eles são perpendiculares. Então, a gente poderia desenhar o carbono assim, ó. Vamos desenhar um carboninho sp. Aqui um. Aí você desenha, ó, um orbital sp, um outro orbital sp aqui, um terceiro orbital, aí já o p, aqui assim, tá? E o quarto orbital, ele tá indo lá para trás e aqui para frente, ó. Tá? Por exemplo, ó, aqui você tem um ângulo de 90 graus entre os dois aqui, ó, nesse plano, ó. Aqui um orbital de 90 graus, um ângulo. Aqui tem um outro ângulo de 90 graus, ó. Tá vendo, ó? E aqui tem um outro ângulo de 90 graus, ó. Os orbitais, eles são todos perpendiculares um ao outro. É mais ou menos assim, ó. Olha para minha mão aqui, ó. Tá? Você tem um orbital S indo para a direita. Tem um orbital S, aliás, um orbital SP, né? Perdão, ó. Aqui um orbital SP. Peraí que tá meio dando bugada na câmera. Aqui um orbital SP indo para a direita. Um orbital SP indo para a esquerda. Tá bugando a câmera. Aqui. Tá. Um orbital P, ele fica assim, ó, enfiado na vertical, e um outro orbital P assim, ó, indo na direção de vocês aí, ó. Aqui, ó. Tá? Beleza? Dá para ver bem aqui no desenho, ó. Olha o que vai acontecer. Aqui, ó, vai formar uma sigma. Aqui são dois carbonos sp, ó. Aqui um carbono sp, aqui um outro carbono sp, né? Aqui se forma uma sigma, tá? Ó, aqui vai formar uma sigma. Uma pi vai acontecer aqui, ó, nos orbitais que estão assim, ó, no eixo y, paralelos, tá? E a outra ligação π, ela vai acontecer com os orbitais que estão assim. Se você fizer isso aqui, ó, com a tua mão, ó, tipo como se fosse uma arma, só que com desse dedo aqui, ó, você vai conseguir imitar bem os carbonos, ó. Faz bem assim com as suas duas mãos, ó. E faz junto comigo, ó. Pega as duas mãos, tá? A primeira ligação que você vai fazer é essa daqui, ó. Sigma. Frente a frente, tá? A segunda ligação vai ser com esses dois dedos aqui, ó, apontando para frente, ó. A segunda ligação. Então aqui vai vir a sigma, ó. Depois vem a pi aqui, ó. E a segunda pi vem nesse eixo aqui, ó. Tá? São três eixos que o carbono usa para se fazer tripla. Um eixo X, o eixo Y, aqui os polegares, ó, e o eixo Z, os meus dedos fura-bolo, tá bom? Ó, dá uma olhadinha aqui que a gente já vai conseguir enxergar. Ó, os hidrogênios vindo atrás, encostou, sigma, sigma, ó as pis, ó. Aqui vai formar uma pi, ó, na vertical, aqui, ó. E a outra pi, ela vai formar aqui, ó, no terceiro eixo, que seria essa outra aqui, ó. Tá? Ó. A molécula fica linear, tá vendo? Ó? Ela fica linear, ó. Essa é a molécula de etino. Você vai percebendo, né? Se a gente vai percebendo que cada hibridização ela vai dando uma geometria diferente. O elemento central, ao hibridizar, né, na forma de sp3, de forma de sp2 ou sp, ele acaba formando, dando origem a uma geometria diferente, tá? Beleza? Então a gente desenharia assim, ó, né? C, C. Vamos desenhar os orbitais híbridos de azul. Então, ó, aqui você tem uma sigma. Aqui, ó. Aqui você tem uma sigma. E aqui as outras duas sigmas, ó, com hidrogênios, né? Vou colocar aqui o hidrogêniozinho. Tá bom? Beleza? As duas pis eu vou fazer de uma vez só aqui, ó. Ó. Uma pi e outra pi. Ai, professor, você não tem que colocar a sigma no meio? Claro que não, né, gente? Eu estou desenhando de cores diferentes. Na prova, não importa quem é sigma, quem é pi. Ah, eu já ouvi professor falando que a do meio é sigma. Não tem meio aqui. Não tem meio. O que você tem são três ligações. Uma eu sei que é mais forte do que as outras. Mas a gente não tem a preocupação, gente,
de desenhar de cores diferentes. O que você precisa lembrar na tua cabeça, ao olhar para um carbono fazendo tripla, é justamente que dessas 3, 2 delas são ligações π, tá bom? E a outra é sigma. Tranquilo? Beleza? Perguntas? Acho que é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Tá faltando quase 15 minutos para acabar a aula. Na próxima aula, vocês deixam, tá aberto para perguntas aqui, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exercícios de ligação covalente, tá? E aí, se der tempo, eu falo dos exemplos de boro, fósforo, enxofre, que são casos um pouquinho mais de rodapé de caderno, tá? Mas entendam que, para explicar o que eu queria que vocês trouxessem da aula, né, de hoje, 2 coisas importantes. Primeiro, para explicar exceções do octeto, eu vou precisar de hibridização. A gente não tratou nenhuma exceção do octeto aqui, especificamente, né? A gente tratou o carbono. Segundo, o carbono em especial, você tem que saber as 3 hibridizações dele. Se você não souber as outras, não tem problema. Tanto é que eu vou colocar como um complemento ali, se der tempo, na aula de exercícios, tá? E aí a gente vai voltar a falar sobre isso na parte de orgânica, à medida que for sendo necessário. Tudo bem, gente? Então é isso. Estopando, parando por aqui.